A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus e eu queria falar sobre a responsabilidade de chegar mais perto. Êxodo capítulo 3, versículo 4 e o 5 diz assim: Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. No mesmo livro de Êxodos, capítulo 19, a partir do versículo 16 até o 25, diz assim: Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Yahvé ordenou a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximavam de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os fira de morte. Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertisses, dizendo: delimita a montanha e declara sagrada. E Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. Nossa, podemos ver que Deus chama para mais perto os homens. E aqueles que aceitam o convite de se aproximar de Deus, eles são incumbidos de responsabilidades, que é trazer o povo para perto de Deus, é o que nós vemos aqui no capítulo 19, e ter a responsabilidade também de falar para o povo aquilo que recebe de Deus. Ele se torna alguém que transmite a lei, a palavra de Deus ao povo. Mas esse homem, ele precisa ser destemido, assim como Moisés foi. Moisés viu aquela sarça ardendo no capítulo 13 de Êxodos e ele disse: nossa, que coisa maravilhosa, eu preciso ver o que é aquilo. Então Deus identificou nele coragem para chegar mais perto. Então Deus disse: tira a tua sandália. É esse cara que eu quero. É esse cara que eu vou usar para o meu propósito. Então Deus deu a responsabilidade desse cara ir lá no meio do povo e dizer ao povo: o Eterno mandou eu falar com vocês, Yahvé. E depois ele chegou para Faraó e disse: Yahvé mandou você libertar o povo dele, antes por bem do que por mal. Nossa, esse cara tinha que ter coragem. Ele sozinho teve que falar com o povo, com a ajuda do seu irmão. Deus constituiu o seu irmão como seu auxiliar, como seu profeta. Moisés era profeta de Deus, Arão era profeta de Moisés. Então ele teve a incumbência de ir lá e falar para o faraó. Ele confrontou o faraó: o que você está fazendo é errado, você está aprisionando, escravizando um povo que tem dono. Isso não é um povo qualquer, é um povo que tem dono. E ele foi lá e ele insistiu, ele anunciou as pragas, ele não
tinha medo. No começo ele relutou, achando que era inferior, mas quando ele recebeu o ânimo de Deus, ele entendeu quem ele era, ele aprendeu quem ele era, que ele era um homem destemido. Então ele avançou em direção ao propósito, em direção ao cumprimento da missão, a trazer o povo para perto de Deus, a chegar mais perto de Deus, a ter um relacionamento íntimo com Deus. Assumiu o compromisso, assumiu as responsabilidades e executou a sua tarefa diante das suas limitações e deu o seu melhor para Deus, em favor do povo. É o que nós devemos fazer. Nós devemos subir a montanha. Nós devemos nos aproximar da chama, do fogo de Deus, para que sejamos incendiados, para que sejamos capacitados pelo próprio Deus a ir aos grandes e falar com eles, a atrair o povo, a libertar o povo, a fazer aquilo que é a vontade de Deus. É o que nós precisamos fazer. É a iniciativa que nós devemos tomar. Primeiro, Moisés decidiu aproximar-se da chama ardente. E segundo, ele aceitou ao desafio de ir fazer a vontade de Deus, de falar em nome de Deus. Ele recebeu de Deus a incumbência, foi lá e executou. Essa é a responsabilidade de quem chega mais perto. E o meu desafio aqui hoje, para mim e para você, é que nos aproximemos, cheguemos mais perto, em nome de Jesus.